Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @PauloRobertoMaciel 6 ou então digite Paulo Roberto Maciel Maciel e você chega ao Facebook, YouTube, Instagram e blog. Vamos lá então, neste dia nós temos a liturgia referente ao dia 25 de maio de 2025, domingo, sexta semana da Páscoa. Páscoa do Senhor Jesus Cristo. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou mostrando com esse lenço aqui. No rito temos a missa própria com o Glória, eu creio, prefácio da Páscoa. E o Evangelho próprio do dia, as leituras próprias do dia. Bem, vamos ao primeiro texto. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1º ao 2º. E também 1º ao 2º e 22 ao 29. Atos, capítulo 15, versículos do 1º ao 2º e do 22 ao 29. Atos dos Apóstolos é um livro escrito por São Lucas, o médico que escreveu também um evangelho, o Evangelho de São Lucas, que é o terceiro da Bíblia. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, é o Salmo 66 na Bíblia Vulgata ou 67 na de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 5º, 6º e 8º. Refrão, versículo 4º. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações.
Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Repitamos, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Agora a segunda leitura, leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos do 10º ao 14, 22 ao 23. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos. E nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. É o Evangelho escrito pelo discípulo amado, São João, que deve ser o discípulo, o apóstolo mais novo de Jesus, São João. Capítulo 14, versículos do 23 ao 29. Primeiro vamos aclamar o Santo Evangelho, depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acreditais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bem, não estamos sozinhos, segundo o livro Deus Conosco, da Igreja Católica. O Senhor caminha conosco. Jesus ensina aos discípulos como devem viver em comunhão com Ele e entre eles, pois estará sempre junto deles e de nós.
Para que isso se realize plenamente, precisamos percorrer o caminho da entrega, da doação, deixando para trás todo o egoísmo e toda a autossuficiência, fazendo da vida um dom para os irmãos. Estamos dispostos a viver as consequências da fé autêntica? Será que estamos? São indagações para reflexão, ok? Jesus morreu e ressuscitou por nós. Jesus é o nosso Deus. Vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos qual é a interpretação aqui do texto de João 14, versículos de 23 a 29. Verdadeiro amigo dos seus discípulos, Jesus revela-lhes o que está para acontecer, mas sobretudo recomenda-lhes que ponham o coração em paz. Sim, é sabido que Jesus deverá enfrentar a tribulação da paixão e morte na cruz, mas nada estará perdido. Tudo vai readquirir sentido após a sua ressurreição. Basta que eles permaneçam fiéis à palavra do Mestre. Terão então a garantia de se tornarem a habitação de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Deus mora no coração de quem ama e vive seu amor na prática. O Espírito Santo lembrará aos discípulos tudo o que Jesus lhes tem ensinado. Além desse conforto capaz de serenar-lhes o espírito, Jesus lhe dá a paz, a sua paz, diferente da paz que o mundo dá. Então, realmente, não há motivos para se perturbarem. Que o coração de vocês não fique perturbado, nem tenha medo, ok? Fique um coração tranquilo, calmo, sereno, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão conosco. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. É uma Lectio Divina. É a leitura orante. A sugestão é essa, leitura. Respondeu-lhe deixa eu ver se é isso mesmo. Respondeu-lhe a Judas, não o Iscariotes, Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Essa é a leitura sugerida. A meditação. A condição para que a Santíssima Trindade habite em nós é a de que guardemos a palavra de Jesus, ou seja, como Maria Santíssima, devemos não só ouvi-la, mas acolhê-la e pô-la em prática. Oração. Concedei-me, Senhor, que após ter acolhido vossa palavra, com o auxílio de vossa graça, me torne também libertador dos meus irmãos. Ação. Cumprirei minha missão de ser sal da terra e luz do mundo, lutando contra o mal, mas amando os que erram. No livro que é o Anuário Sagrado do Coração de Jesus, tem uma reflexão da irmã Roberta Peluso sobre João 14, versículos do 23 ao 29. Ela diz o seguinte: estamos nos aproximando do fim do tempo pascal, da caminhada que começou com a Quaresma e tem agora o seu ápice na ascensão do Senhor e em Pentecostes. Ao despedir-se de seus discípulos, Jesus os consola e promete que o Pai enviará o Espírito Santo em seu lugar e que ele não os abandonará. Observar a palavra de Deus é a garantia de que Jesus não nos deixará, pois quem escuta e pratica a palavra de Deus será amado pelo Pai e nele a Santíssima Trindade fará sua morada. Amar a palavra de Deus é a maneira pela qual expressamos nosso amor a Jesus e o meio pelo qual fazemos de nossos corações morada da Santíssima Trindade. É assim que a paz de Cristo habita em nós. Que não se perturbe nem se intimide o nosso coração. Jesus está conosco. Não estamos sós. Tem um texto aqui também do padre Paulo Basaglia. Vamos ver se dá para passar alguma coisa. Jesus garante aos discípulos que quando tiver terminado sua missão terrena, irá para o Pai, mas voltará para acompanhar os seus seguidores. O Pai enviará o Espírito Santo, força dinâmica
e protetora, o Paráclito, o defensor, que acompanhará e iluminará os que ouvem e praticam a palavra revelada por Jesus. Para os que creem, a certeza dessa presença é motivo de autêntica alegria. A partir da doação de Jesus com o dom do Espírito Santo, Deus habita os corações humanos que são morada santa. A despedida de paz de Jesus é diferente. Não é uma saudação de despedida habitual, porque Jesus não apenas deseja a paz aos seus discípulos. Jesus doa a paz. Não é a paz ilusória de um mundo marcado pelo egoísmo e pelo fechamento à ação de Deus. Com a doação da sua vida, Jesus abre aos discípulos a perspectiva da serenidade e da coragem, da certeza de que Deus continua entre nós para transformar as realidades. Pois a paz de Jesus não é a pax dos romanos de então. A paz que escondia as injustiças. A paz de Jesus é um dom para nós, um dom que transforma, porque o Espírito da verdade e da fidelidade ao Pai, que conduziu a vida de Jesus, continuará conduzindo seus seguidores. Agora vamos aos santos do dia. 25 de maio é dia de São Beda Venerável, presbítero e doutor da igreja, que faleceu em 735. Beda foi monge do mosteiro beneditino de St. Peter, em Wearmouth, na Inglaterra. Dedicou toda a sua vida à meditação e aos estudos das Sagradas Escrituras. Deixou uma vasta obra literário-teológica. De acordo com o Portal do Vaticano, seu nascimento ocorreu entre os anos 672 e 673. Tornou-se diácono aos 19 anos e ordenado sacerdote aos 30. São Beda dedicou toda a sua existência ao estudo das Escrituras Sagradas e ao ensino. Seus únicos interesses eram aprender, ensinar e escrever sempre. Seus dias eram iluminados pela oração e o canto em coro. Beda deve a sua cultura à leitura dos livros das bibliotecas de Wearmouth e Jarrow. Por isso, sua formação foi vasta e articulada, e seu conhecimento de uma amplitude surpreendente. Ele lia em grego e hebraico, recorrendo a Cícero, Virgílio, Lucrécio, Ovídio, Terêncio, e em particular aos padres da igreja, sobretudo para seus estudos bíblicos. Desta forma, em suas lições emergem sua sabedoria e teologia. A didática de Beda era interdisciplinar, que o levava a aprofundar os textos sagrados, também através de autores da antiguidade pagã e do conhecimento científico de seu tempo. Os frutos do seu conhecimento foram os inúmeros escritos teológicos, históricos e científicos, como também suas obras eruditas e pedagógicas. Beda faleceu em 26 de maio de 735 em Jarrow. O título de venerável que Beda recebeu já durante sua vida, pela sua fama de santidade e sabedoria, se difundiu rapidamente. O Papa Leão XIII o declarou em 13 de novembro de 1899 doutor da Igreja. Beda foi autor do primeiro martirológio histórico. Escreveu manuais para os monges copistas. Redigiu material pedagógico que ensinava a fazer conta com os dedos. Compôs poemas e versos, dedicava-se sobretudo à história, comentando e interpretando de modo especial as Sagradas Escrituras. Beda é considerado o maior exegeta da Igreja Ocidental, desde o fim da era patrística, também por seus comentários, tratados e coleções de homilias. Era sua a Bíblia usada pela Igreja até 1966. Considerando que o nascimento de Cristo é centro da história, Beda foi o primeiro a narrar os anos divididos em antes de Cristo e depois de Cristo. O cálculo por ele cientificamente elaborado para estabelecer a data exata da celebração da Páscoa e, portanto, todo o ciclo do ano litúrgico tornou-se o texto de referência para toda a Igreja Católica, segundo disse o Papa Bento XVI em audiência geral de 18 de fevereiro de 2009. São Beda inventou
as anotações e rodapés. São Beda, venerável, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 25 de maio, São Gregório VII, Papa, faleceu em 1085. Gregório aceitou com muita dor, gemido e pranto o pesado encargo de sumo pontífice. Lutou contra a simonia e a intromissão do poder civil nos assuntos eclesiásticos. Faleceu no exílio. De acordo com o site do Vaticano, Hildebrando, seu nome de batismo, foi eleito Papa em 1073 com o nome de Gregório VII. Viveu em uma época difícil para a Igreja. As tensões com o imperador Henrique IV, que queria gerir as nomeações episcopais, desembocaram na excomunhão do monarca, que depois pediu perdão. O Papa Paulo VI o proclamou santo em 1600, Paulo V, melhor dizendo, Papa Paulo V. Paulo V proclamou santo no ano de 1606. Então vamos invocá-lo. São Gregório VII, rogai por mim, rogai por nós. Santa Maria Madalena de Pazzi, virgem, faleceu em 1607. Se escreve Pazzi, P-A-Z-Z-I. Mas como é italiano, né, 2 Z's, deve ser Pazzi. Pazzi. Ingressou no convento carmelita de Florença, Itália, onde pregou ardentemente a reforma da igreja. Recebeu de Deus dons extraordinários. De acordo com o site do Vaticano, Maria Madalena de Pazzi nasceu em 1566 no seio de uma nobre família florentina, Gerry de Pazzi, e foi batizada com o nome de Catarina. Desde sua infância, sentia-se atraída por uma relação íntima com Deus. Em 1582, com 16 anos apenas, ingressou para o mosteiro de Santa Maria dos Anjos, onde recebeu o nome de Maria Madalena. Na vida monacal, foi acometida por uma doença que a impedia de se deitar, tanto que emitiu seus votos religiosos sentada em uma cama diante do altar da Virgem. Desde então, a futura santa passou por um intenso período místico que suas co-irmãs o descreveram em uma coleção de vários volumes e manuscritos. Vários volumes manuscritos. A partir de 1586, a monja passou por uma forte experiência de sofrimento interior privada do sentimento da graça. Ela sentia-se como Daniel na cova dos leões, combatida entre provações e tentações, que depois foram descritas no volume Probazione. Ela sentiu a necessidade de se comprometer com a renovação da igreja, iniciada no Concílio de Trento. A religiosa começou a escrever várias cartas ao Papa Sisto V, aos cardeais e arcebispos, inclusive o de Florença. Olha, ela realmente quis fazer um grande trabalho na igreja. Escreveu ao cardeal, ao arcebispo, melhor dizendo, de Florença, Dom Alessandro dos Médici, futuro Papa Leão XI, e em suas missivas, a santa reiterava a necessidade de uma renovação da igreja, também para combater a tepidez, a pouca dedicação de tantos batizados. Em 1590, terminou o período obscuro de sua vida. Com energias renovadas, decidiu dedicar-se à formação das noviças. Venham amar o amor, pedia às co-irmãs, exortando-as a difundir o anúncio do amor de Deus por todas as criaturas. Logo a seguir, porém, adoeceu gravemente de tuberculose. Padeceu por 3 anos de sofrimentos atrozes que a obrigaram a retirar-se
da vida ativa da comunidade, a mergulhar completamente no puro sofrimento por amor a Deus. Maria Madalena de Pazzi faleceu em 25 de maio de 1607 com apenas 41 anos de idade. Em 1626, o Papa Urbano VIII a proclamou beata. O Papa Clemente IX a canonizou em 28 de abril de 1669. Hoje, seus restos mortais incorruptíveis descansam no mosteiro a ela dedicado no bairro Careggi de Florença, na Itália, né? Vamos pedir então a intercessão da Santa. Santa Maria Madalena de Pazzi, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 25 de maio, São Genádio, abade e bispo. Ele faleceu em 925. Abade do mosteiro de São Pedro de Montes, Espanha, foi eleito bispo de Astorga, mas, renunciando à dignidade episcopal, retornou à vida monacal. São Gério faleceu em 1270, depois de ter sido conde de Lunel, abraçou a vida eremita e morreu durante uma santa peregrinação em Monte Santo, Itália. Santo do dia 25 de maio, São Pedro do Van, mártir, faleceu em 1857, catequista e administrador paroquial. Foi decapitado no Vietnã, continente asiático. Santo do dia 25 de maio, São Dionísio Sebuguavo, mártir, faleceu em 1886. Era pajem do rei Muanga, de Uganda, na África, quando se converteu ao cristianismo. O monarca cravou-lhe uma lança na garganta ao saber que ele estava catequizando o filho do primeiro-ministro. Olha que violência, hein? São Dionísio Sebuguavo, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 25 de maio, beato, quase santo, né? Bem-aventurado, beato Gerardo Mecati. Foi eremita, faleceu mais ou menos no ano 1245. Gerardo Mecati distribuiu seus bens aos padres, aliás, aos pobres, e retirou-se à solidão em Vila Magna, na Itália. Bem-aventurado do dia 25 de maio é o beato Nicolau Serhelski, presbítero, ou seja, padre e mártir, faleceu em 1951. Foi sacerdote do rito bizantino, preso no campo de trabalhos forçados de Jaias, Moldávia, onde morreu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, respeite o não, acate. Até o pai terreno dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, no juízo final, nós teremos os corpos ressuscitados. Teremos corpos glorificados, corpos semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou, entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, mudou a aparência diante de Maria Madalena, dos discípulos de Emaús, subiu ao céu, desapareceu da frente dos discípulos num átimo de segundo. É um corpo que não está sujeito a esse tempo, a esse espaço. Um corpo diferente, glorificado. Um corpo transfigurado.
Para isso, para termos esse corpo na volta de Jesus, no juízo final, na parousia, temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus. Ele é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, nosso defensor. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave, o que afasta a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse YouTube, Instagram, Facebook e blog. É só digitar Paulo Roberto Maciel Maciel.